Boa noite, gente. Mais uma vez, nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre dependência emocional. E dessa vez a gente vai falar da dependência emocional na melhor idade. Eu quero iniciar a noite de hoje lendo uma frase de Clarice Lispector que diz assim: Não tenho medo de envelhecer, tenho medo de perder a curiosidade pela vida. Então você vai ter mais um tempo aí com a gente para falar desse tema. Curte, comenta, pode nos seguir aqui no YouTube. Você pode também participar de um grupo às quartas-feiras que nós vamos trabalhar sobre esse tema. E você também pode seguir a gente nas redes sociais, o Instituto Marta Lima. Nós temos ela mais uma vez aqui com a gente, conversando, e vamos ter esse momento de troca aí sobre como o idoso lida com a dependência emocional. Então, a nossa ideia não é mais conceituar, mas pensar exatamente nessa fase da vida como uma das fases importantes, não deixa de ser uma fase importante, mas que ela pode ser vivida de maneira leve, saudável, onde o idoso consiga realmente fazer as escolhas dele, viver da forma como ele considera importante para ele neste momento. O que você não pode perder é exatamente o que o poema fala, né? Você querer sempre ter novidade. Não é porque você envelheceu que você não tem mais nada para fazer da vida. Talvez você vai fazer as coisas que você não fez quando você era mais jovem, porque trabalhava, aí chega a aposentadoria, aí você tem mais tempo para fazer outras coisas, e a vida é isso. Cada dia acontece coisas novas. No período quando você é mais jovem, você é mãe. Mais velha, você vai ser vó. E assim vai acontecendo coisas que vai alegrando sua vida, vai tendo beleza, vai tendo doçura, vai tendo o que você disse, o colorido. Então é você sempre estar se descobrindo e querendo viver. Se você perde a vontade de viver porque você envelheceu, e pelo contrário, a velhice traz experiência. É uma qualidade de vida diferente da vida do jovem, mas é uma vida também muito boa de se viver. Acontecem sim algumas mudanças e ao mesmo tempo essas mudanças podem vir junto com a vulnerabilidade emocional. Não que o idoso vai sempre olhar para aquilo que aconteceu sem expectativa naquilo que virá, mas ele pode sim ficar mais vulnerável à dependência emocional. Por quê? Vem aí a aposentadoria, vem a saída dos filhos da casa, pode vir uma viuvez, muitas pessoas ficam viúvas na terceira idade, a diminuição do círculo social, porque muitas pessoas também deixam de ter uma vida mais ativa socialmente para ficar mais em casa, depende muito do que acontece com aquele idoso. E a própria limitação física, né? Os próprios problemas de saúde que surgem. E essas situações, elas podem sim gerar um sentimento de solidão, de insegurança. Mas o maior desafio é olhar para essa fase da vida. Hoje eu pensei muito nas estações. Eu falei sobre isso ontem. O ano ele tem 4 estações. Então a terceira idade é uma estação. Como eu olho para essa estação diante de coisas novas que acontecem? Então você falou, esse momento eu sou avó, mas eu espero que este momento também eu fique viúva, ou eu espero que este momento surja um problema de saúde que eu não imaginava que teria, ou até imaginava, e como eu encaro esse problema de saúde neste momento que eu estou um pouco mais debilitado. E aí, muitos idosos eles passam a acreditar que alguém precisa preencher esse espaço na vida deles. Por isso, se fala bastante na questão de ter essa vulnerabilidade à dependência emocional. Diante disso, como que a gente trabalha a questão do próprio vínculo? Como que esse idoso vai ter um vínculo a partir da história de vida dele, das pessoas que convivem com ele, dos filhos, dos netos, e a importância de ter esse vínculo, mas também a importância desse idoso ser fortalecido para fazer as suas próprias escolhas. Ele poder olhar e falar, não, independente de como a minha saúde está, mas isso aqui eu posso escolher.
aquilo ali alguém vai precisar olhar para mim e escolher no meu lugar. E aceitar essa estação da vida. Olhar, entender e aceitar a estação da vida. E toda etapa da nossa vida, a gente tem que imaginar ou pensar. Por exemplo, quando a gente é mais jovem, a gente não tem maturidade. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo maturidade. Então, a gente tem uma consciência mais real da vida. Então, talvez que por isso vem as nossas fragilidades. E a outra coisa que acontece, eu vi até uma reportagem bem interessante da Marília Gabriela, que ela falou que ela viveu por trabalho e hoje ela se sente só. E ela diz que isso traz muita tristeza para ela. Mas por quê? Ela plantou na vida dela só a vida dela profissional. Então, quando ela sai da vida profissional, é como se aquilo, a vida não tivesse mais sentido. Então, quando eu vou plantando os meus vínculos afetivos, todos eles religiosos, sociais, eu vou ter uma qualidade de vida melhor na minha velhice. Eu vou ter mais problemas com saúde? Vou, porque eu estou envelhecendo, mas não quer dizer que eu vou ter uma velhice ruim, porque faz parte da vida. É você se alegrar. Tem aquele livro assim, é um livro muito interessante que fala assim, falando mesmo de envelhecimento, eu vou lembrar, é um livro muito bacana e ele fala disso. Então, às vezes, a gente precisa entender que é uma fase da vida como outra qualquer, mas não igual ao início dela. Porque nessa eu já tenho uma bagagem, nessa eu já tenho uma história, eu tenho um percurso profissional, então às vezes eu só vou passar minha experiência para alguém que está do meu lado, mas eu não posso esquecer que eu não tenho que ter só o trabalho. Por melhor que eu seja nesse trabalho, eu preciso de outros vínculos afetivos, é uma amizade, as viagens que eu não fiz, eu vou querer fazer. Então, isso eu só consigo nesse meu momento de qualidade de vida. Então, eu vou poder viajar mais, eu vou também poder. Eu quero aprender algo que eu não aprendi na minha vida mais jovem, sei lá, pintar, falar poesias, pinturas, então várias coisas que eu posso me despertar para fazer que eu não tive essa oportunidade quando eu era mais jovem. Por quê? Porque eu me dediquei muito ao meu trabalho. E você vai ter outras coisas para viver e que é gostoso de viver. Você escolhe a sua companhia, se você ficar sozinha, você às vezes sente vontade dos livros que você não leu. Então, tudo você faz mais leve, sem muita pressa, sem muito horário. Isso a vida traz. O envelhecimento traz essa qualidade de vida. Traz outras coisas negativas? Traz. Igual, às vezes, a menopausa, a andropausa. Isso tudo são problemas do envelhecimento. Eu nem vejo como problemas. Na verdade, são os conflitos da vida mesmo que a gente tem que passar e se adaptar. Entendeu? E tem muita coisa hoje que a gente vê na vida também. Por exemplo, hoje as mulheres estão assumindo mais os cabelos grisalhos, que só eram os homens. Isso é uma coisa bacana de se ver. Ela tem mais autonomia, ela não tem vergonha de falar de menopausa, de cabelo branco. Isso é um movimento da sociedade. E é bom de se ter. Então, assim, toda etapa da vida, se a mente da gente está saudável, a gente vai envelhecer com muita qualidade. Eu vou fazer atividade física, vou ter uma boa alimentação, como você falou, que às vezes, quando eu era mais jovem, eu deixava isso mais largado. Então, quando eu começo a envelhecer, eu começo a ver que eu posso ter muitos outros sonhos que eu não realizei, às vezes até por não ter dinheiro, porque eu estava educando meus filhos, então não tinha dinheiro sobrando, então hoje eu posso fazer outras coisas. Então, assim, eu não posso parar e falar assim, eu aposentei, minha vida não tem mais sentido, eu não tenho mais o que fazer. Enquanto a gente está vivo, com 70, 80, até 90 e tantos anos, a gente pode fazer a nossa história. Você vê, por exemplo, Lúcio Costa. Ele estava fazendo um projeto para Brasília na época que ele faleceu, e ele tinha 90 e poucos anos. Então, assim, não é porque eu estou envelhecendo que eu acho que eu fico inutilizado.
E a dependência, eu não ter tanto de ninguém, porque isso está ligado não à idade, e sim ao meu emocional, às minhas inseguranças e aos meus medos. Não é a minha idade. A minha idade era para me trazer mais autonomia, mais confiança, mais respeito comigo mesmo, porque aí eu já começo a ver as minhas limitações, mas não quer dizer que eu não estou vivendo e vivendo feliz. Então, é a qualidade de vida que eu quero para mim, a leveza que eu quero, a cor que eu quero dar para minha vida. Porque se ela ficar preta e cinza, ela começa a ficar muito estranha, muito triste. Não que nessa fase, provavelmente, a gente possa ter mais lutos, perdendo irmãos mais velhos, às vezes o seu companheiro, a sua companheira. Isso vai acontecer, mas isso também pode acontecer na minha idade jovem também. Mas o que eu tenho que estar é com a minha mente, sentindo o que eu estou vivendo, ver a leveza da vida, sentir o sol, a brisa. E às vezes a gente esquece dessas coisas. O que eu não posso, em momento nenhum da minha vida, é perder a motivação e não depender do outro para eu me sentir feliz. Eu preciso de mim. Então, se eu acordo, às vezes a gente não acorda 100%, mas a gente pode acordar sentindo isso tudo que a gente está falando e vivenciando hoje, independente da nossa idade. E é importante, Marta, o idoso ele fazer o exercício também de se ler. Quanto que esse sentimento de medo de perder alguém está latente dentro de mim, né? O quanto que eu quero controlar o outro, o quanto que eu sinto culpa, o quanto que eu me isolo dos amigos. Por quê? Porque esses são sinais de dependência emocional, mesmo na terceira idade. Então, sei lá, um casalzinho de idosos que a esposa é muito ciumenta, ou que tem esse medo, que sente muito medo, ah, se ele morrer num dia eu morro no outro, aonde que ele vai, o que, que ele vai fazer, se ele vai beber água, se ele vai tomar o remédio, e se não der certo com alguma coisa eu que tive culpa, enfim. Então esses sentimentos, eles são sinais de dependência emocional também na terceira idade. Porém, ter o exercício de se ler é fundamental. Então, onde a pessoa ela não pode deixar de cuidar dela mesma e nem esperar muito que o outro cuide, mas ela tentar trabalhar, mesmo com algumas limitações, a autonomia. Se ela tiver energia vital, física para fazer uma caminhada, por que não fazer uma caminhada? Se ela gosta de ler um livro, por que não ler um livro? E não esperar do cuidador ou de alguém que está ali como companhia, né? Mas manter essa autonomia é fundamental. Não se entregar, porque tem pessoas que vai passando fases da vida dela, ela vai se entregando. E aí, quanto mais ela se entrega, mais afeta a saúde, a física e a emocional. É aproveitar esse tempo que antes não tinha para fazer uma boa comida, para fazer uma boa caminhada, né? Quando vem lá a aposentadoria. O que que eu vou fazer com a aposentadoria? Quantos idosos que trabalham a vida inteira chega no tempo da aposentadoria, ele não sabe desfrutar daquele tempo. Ele ficou tão condicionado a só trabalhar que ele não sabe desfrutar, olhar para essas mudanças e tentar fazer a leitura nesse sentido. O quanto que eu estou dependente disso? É claro, não vamos também tirar as questões físicas, que muitas vezes impedem de fazer algumas coisas, mas tendo possibilidade, por que não buscar esse movimento da vida? Por que não buscar essa energia, essa luz da janela, como você falou, e se perceber dentro disso? Às vezes eu vejo jovenzinhos que são cuidados pelos avós, o quanto que eles tentam controlar o jovem. Por quê? Porque criou ali uma dependência emocional daquele jovem de controle. Se ele sair de perto de mim, eu não consigo ter ninguém ali para me controlar. Então, aí passa a uma das falas que a gente teve sobre estar consigo mesmo, olhar para si mesmo. E aí é fundamental pensar dessa maneira. Uma outra reflexão que eu acho bem interessante é: eu vou fortalecer essa autonomia emocional como? Eu acho que a autonomia, principalmente do idoso, não é ele ser aquela pessoa teimosa, mas ele saber a limitação dele
e saber como lidar, porque às vezes a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo o filtro. Então eu vou olhar para ele e dizer: não vou fazer porque eu não quero. E às vezes não é porque você não quer, é porque você não consegue mais. Eu saber me ler, eu saber me sentir. Então, coisas que que eu faria em 1 hora, eu começo a fazer em 1 hora e meia. Mas não quer dizer que a minha vida perdeu o sentido ou que ela não é boa de se viver. Então, é só eu saber conduzir. Mesmo que eu diga não, eu saiba justificar esse não, porque às vezes está sendo desconfortável para aquele meu momento. Então, assim, eu vejo que a vida fica lenta, mas não que perde a qualidade de ser. Eu assisti um filme, é um filme japonês, e aí ninguém queria ficar com essa senhorinha. E aí o neto resolve ficar com ela. E ela começa assim, você vê no meio que ela não sabe muito dizer não. Aí 1 hora leva ela para casa de um filho, que ela não suportou ficar na casa do filho, porque ela perdeu o quê? Ela perdeu toda a autonomia, ela perdeu toda a escolha dela. E aí que esse neto resolve morar com ela. Aí um dia ela já está assim, bem debilitadazinha, e ela gostava de abotoar a roupa. Os dois últimos botões ela queria que ficasse aberto. E aí um dia ele vai arrumar a avó, e aí ele lembra, porque ela já não está nem mais falando, ela está bem no finalzinho da vida. Só que ele lembrou quando foi abotoar que ela não gostava. Então, assim, ela não precisou de agressividade para ensinar para o neto. O outro quer estar comigo porque eu tenho algo para ensinar. E eu acho que é o momento da vida que traz mais sabedoria, mais vivência, porque eu já vivi. Então eu sei como foi criar criar os meus filhos, eu sei como lidar com os netos, e quando eu vou me observando, eu vou vendo o que eu sou capaz e o que eu não sou. Então eu vou dizer sim, eu vou dizer não, eu posso, eu não posso. Você vê muita gente que está aposentado, e assim, a gente fala aposentado é coisa de terceira idade, mas a gente vê aí muita gente que aposenta super jovem, jogador de futebol é um deles. Assim, a vida não perde sentido porque eu não tenho uma rotina, porque eu não tenho uma obrigação, um horário. Não, eu tenho a liberdade e a escolha de fazer muitas coisas boas. Então, é isso que eu tenho que me perceber. Mesmo que eu esteja com a vida mais lenta, mas eu tenho muita qualidade de vida e muita coisa para viver. E até sonhos. Porque uma coisa que eu vejo que as pessoas começam a não fazer, eu não quero viajar sozinho. E aí você fica esperando para alguém viajar com você, e às vezes a viagem vai ser tão boa. E às vezes você pode fazer uma viagem menor, mas você vai conhecer. Você ainda tem motivos para sonhar, para viver. E isso é muito importante. E você não precisa, eu só vou viajar se o fulaninho for comigo. Não, às vezes você se organiza tão bem e você faz viagens muito proveitosas, maravilhosas. E é esse o momento de você viver. É o momento de você viver com a plenitude da vida. É isso que eu vejo. Enquanto o adolescente que a gente falou na outra live, que tem a imaturidade porque ainda não viveu, a terceira idade tem a qualidade de vida de tudo que viveu. Então, é a sabedoria, é a calmaria, é a leveza da vida. Só que eu preciso gostar e querer isso. E aí você vai ver de todas as formas, porque cada um vai criando as suas raízes da forma que quer. Porque tem gente que vive muito bem essa fase e tem gente que não vive. Mas a verdade são as escolhas que você está fazendo. Quando eu acho que eu só sou boa no trabalho, quando eu chegar em casa, eu não vou ser boa para mais nada, porque eu só me dediquei para esse trabalho, como falou a Marília Gabriela. E aí você vai vivendo uma coisa que você não se planejou. Por quê? Porque você achava que nunca ia chegar aquele outro lado. Então, o bacana da vida é isso, é a gente pegar e ir plantando as nossas raízes e sabendo como a gente quer que seja construída a nossa história. Entendeu? É às vezes assim, por exemplo, eu não podia ir na sua casa, mas hoje eu estou aposentada, a gente pode marcar um café, ou na minha ou na sua casa.
A gente pode visitar, sei lá, um museu. Quando eu falo viajar, não é só a coisa de mudar de país ou de cidade, não. Às vezes a gente viaja na própria cidade que a gente não conheceu certas coisas, a depender de onde a gente mora. Então, vamos no museu? Eu nunca fui, porque eu trabalhei que nem uma maluca e nunca tive tempo. Então, esse é o momento. Então, assim, às vezes a gente não constrói uma história bonita de se viver. E aí a gente fica dependente do outro e às vezes de nós mesmos, por isso que a gente fica cheio de conflitos internos e externos e não vivemos a qualidade de vida que é o dom. A vida é um dom. E a gente tem que viver com plenitude. E essa é a melhor idade. Por isso que o nome é a melhor idade. Dentro dessa questão de olhar para a história, seria uma primeira etapa de outras que podem seguir. Então, por exemplo, manter uma rede de apoio é super importante, tanto família quanto amigos, pessoas que você conheceu ao longo da vida, ambientes que podem proporcionar atividades culturais, atividades físicas, cursos. Também a questão do próprio cuidado consigo mesmo para poder olhar para a autoestima e falar, não, qual hobby que eu tenho, eu gosto de ler, eu gosto de caminhar, né? Então, cuidar mesmo da autoestima. E aí tem um outro ponto também que é saber dizer não. Tem situações que o idoso ele vai precisar de alguém, mas tem outras situações que ele vai precisar falar, não, eu não quero. Ai, mãe, vem aqui para minha casa. Não, eu não quero hoje, quero ficar na minha casa. Por enquanto eu quero ficar aqui, eu escolho ficar por aqui. Então, o que é necessário para mim naquele momento? Como que eu construí a minha história e o que é necessário? Porque muitos até se comparam. A gente pensa assim, o idoso não vai se comparar com o outro. Se compara sim. E pensa que com ele tem que, com o que acontece com o outro tem que acontecer com ele. Mas não, ele teve a história dele. Ele precisa valorizar aquilo que ele construiu. Ele não precisa se colocar como se fosse o dono da verdade, mas ele precisa valorizar a experiência que ele adquiriu ao longo da vida e a história que ele teve, porém, procurar ajuda quando for necessário. Mais uma vez eu falo sobre identificar aquilo que está sentindo, né, e procurar ajuda quando precisa. Eu estou atendendo uma moça, uma senhora já, e ela foi passar um tempo na casa de uma irmã. E aí essa senhora, ela olha para as histórias que ela vivenciou e ela está justamente assim relembrando muito o que ela viveu com a família. Em alguns momentos ela entra em estado de tristeza profunda e tem momento que ela consegue ver o lado bom da vida. E o maior desafio é justamente esse. Por que que muitas vezes a gente só olha e vê as coisas ruins que aconteceram? A gente fica tendo saudosismo por coisas ruins. Vou elevando, eu vou contando histórias ruins. Quando alguém morreu ou quando alguém ficou doente, por que não trazer as coisas boas? Só que isso tem muito a ver com o estado emocional que a pessoa plantou durante o tempo de vida. Que a pessoa plantou, não, que ela cultivou durante o tempo de vida. Então, é importantíssimo se perceber, se comunicar, trazer as angústias que tem, não ter orgulho também, porque às vezes na terceira idade a pessoa tem aquele negócio, eu vou falar isso. O que um psicólogo vai ter para me ajudar, né? O que um psicanalista tem para me ajudar? Eu com essa idade eu vou lá conversar com alguém porque eu estou sentindo isso e aquilo, se precisar, por que não? A gente vive um tempo hoje de tantas informações, de tantas de tanta facilidade de conhecer algumas coisas, então por que não? Se precisar, é necessário buscar ajuda, buscar um acolhimento, buscar uma direção, buscar um espaço para falar e entender realmente qual que é a realidade individual, porque o ser humano é um ser muito complexo, mas ao mesmo tempo ele tem essa individualidade, né? Ele é um ser único. Não existe um outro idoso como aquele idoso, não. Pode parecer as histórias, né? Quando se reúne, comigo aconteceu isso, comigo aconteceu aquilo, mas o ser humano ele tem a sua singularidade, ele é um ser especial. Então, o que acontece com um não necessariamente que vai acontecer com o outro. Então, se a pessoa estiver aberta a olhar para si,
entender o momento que está vivendo, entender que ele pode receber sim um acolhimento, uma ajuda, né? Pode ter um espaço ali para buscar essa ajuda. Eu acredito que isso torna bem mais leve o envelhecimento, ajuda o idoso a não ser tão dependente emocional, porque uma coisa é o amor, é o carinho da família, é o carinho dos amigos, a outra coisa é ser dependente. Qualquer sinalzinho de dependência emocional precisa ser revisto, mas só vai ser revisto se ele estiver aberto para fazer isso. Ainda mais quando você fala que às vezes o idoso ele já tinha essa característica de se vitimar. Então, acentua quando ele fica mais velho. Se ele se percebe, ele não precisa trazer um sofrimento que pode ser aliviado mais rápido. Sofrer faz parte da vida. O que não é bom fazer parte da vida é eu deixar esse sofrimento estacionar, criar raízes dentro de mim. Entendeu? Eu vou sofrer, faz parte. Agora, eu não preciso me vitimar do sofrimento e deixar ele criar raízes de amargura, de uma tristeza maior, de uma dependência do outro. Então, eu tive filhos para eles cuidarem de mim quando eu ficar velha. Eu não posso fazer nada se eu não tiver o fulaninho, o ciclaninho. É isso que a gente tem que pegar e ter uma mente madura. Isso é saudável, isso é sabedoria, isso é autonomia, isso é se conhecer a cada dia. E às vezes a gente precisa mesmo, igual você falou, às vezes a gente precisa de alguém. Ó, eu tenho uma paciente que eu sou apaixonada por ela, porque ela ficou viúva e assim, os filhos acharam que a vida dela ela ia junto. E aí ela até um dia chegou para mim e falou assim: um dos meus filhos falaram assim: quando um passarinho vai, o outro em seguida também vai. E ela pegou e falou assim: mas eu ainda tenho história e eu tive um casamento muito bom, mas eu quero fazer o que eu cedi para o meu marido porque eu estava casada. Aí eu falei: tipo, o que que você cedeu? Ela falou: por exemplo, agora eu vou estudar. Eu vou estudar porque eu quero ver gente e eu quero fazer relacionamento, eu quero ter gente assim, jovem, da minha idade, de todas as idades, isso eu vou conseguir dentro de uma faculdade. E eu vou estudar de novo. Aí eu falei, que bom. Ela falou, por quê? Eu estudei, mas eu não estudei o tanto que eu queria. Eu não fiz tudo que eu quis. Porque meu marido chegou uma hora e falou assim: não, você está casada e a gente vai viajar. E é muito bom. Entre viajar e estudar, viajar é melhor. Mas agora eu decidi que eu quero estudar. E não é só pelo estudo, é porque eu quero conhecer gente jovem, gente da minha idade, porque na faculdade tem todo. Eu falei, que ideia boa. E assim, ela tem duas netinhas, e ela pegou e falou assim: eu tenho um dia para uma, um dia para outra. Eu não vou ficar com os meus netos o tempo todo, porque depois eles vão falar: vovó tá velha, então vovó vai fazer coisa para ela, porque uma hora eu também vou. Aí eu vou me encontrar com meu marido de novo. Falei, tá vendo como é bom? Mas se ela achasse que o mundo acabou e que a vida dela só fazia sentido com esse outro, mesmo sendo o amor da vida dela, e eu falei até para ela que a gente até riu. Eu disse: quem morreu foi da história que toma o veneninho, foi Romeu, né? Romeu que morreu. Então, assim, não quer dizer que ela não amou, amou o suficiente, teve a história de amor, é linda a história dela, mas ela viu que ela não podia ir junto, que ia ser injusto para a vida. E por ela ser também uma pessoa muito religiosa, ela disse: eu não posso pegar e largar minha vida. Eu ainda tenho meus netos, meus filhos, e a minha história ainda continua, mas ali a gente se despediu com muito amor. Eu ainda choro, eu ainda sofro, eu ainda tenho dor, o meu luto ainda não foi embora, mas eu preciso viver, então eu vou viver a história que eu ainda acho que eu tenho direito. E isso com 72 anos. Isso é ruim? Isso é maravilhoso, isso é uma cabeça saudável. Você está produzindo, você está produtiva, você é feliz, independente da dor. Porque eu estar sofrendo não quer dizer que eu sou infeliz. Eu só estou no estado de sofrimento de uma situação que aos poucos ela vai aliviando. E talvez nunca passe.
Talvez eu viva esse luto por muito tempo, porque é muito doído para mim. Então, todas as vezes que eu for falar desse amor da minha vida, pode ser que desça uma lágrima dos meus olhos, mas estou feliz. Só que tem momentos que eu não sou totalmente feliz e tá tudo bem. Eu vejo que isso é maturidade, que isso é você se conhecer a ponto de saber aonde dói, aonde não dói e aonde eu continuo. Indo para os finalmente desse podcast, a gente quer convidar você, idoso, a se olhar, se perceber, a admitir aquilo que está sentindo, né? Por quê? Porque não é por estar na melhor idade que você não mereça viver relações saudáveis que tragam paz, segurança e felicidade. Se não está bom, precisa ser falado que não está bom. Às vezes está vivendo uma situação lá com o neto, com o filho, com nora, com... não está bom? Precisa ser dito. Por que não? Em algum momento isso precisa ser dito. Então a gente finaliza esse podcast hoje te convidando mesmo a continuar cuidando de você mesmo, estando na melhor idade, que é uma idade maravilhosa, onde você pode aproveitar melhor o tempo para você, viver mais para você e ajudar outras pessoas também a se ver. Mas a gente só consegue ajudar outras pessoas a se ver se a gente consegue se ver. Eu deixo essa mensagem aí para a gente poder finalizar esse podcast de hoje.